Eu nunca pensei que um simples desafio entre amigos pudesse me levar ao que eu vivi naquela noite. Tudo começou como uma brincadeira. Um de nós sugeriu que visitássemos o cemitério abandonado da cidade, um lugar que todos evitavam como se fosse amaldiçoado. Alguns diziam que ouviram sussurros à noite, outros juravam que as lápides mudavam de lugar sozinhas. Eu não acreditava em nada disso. Parecia apenas uma dessas histórias inventadas para assustar os mais impressionáveis. Mas naquela noite, eu aprendi que há coisas que não podem ser explicadas. Cheguei ao portão enferrujado do cemitério por volta das 10 da noite. O lugar já estava envolto por um silêncio pesado, cortado apenas pelo som do vento que parecia sussurrar entre as árvores mortas. O portão rangeu alto quando o empurrei. Dei um passo hesitante para dentro, iluminando o caminho com minha lanterna. As lápides estavam cobertas de musgo, muitas inclinadas como se prestes a tombar. O chão era irregular, cheio de raízes expostas, e o cheiro de terra úmida era quase sufocante. Enquanto caminhava, senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. A cada passo, o som dos meus próprios sapatos esmagando folhas secas ecoava de forma inquietante. Resolvi gravar o que via com meu celular, pensando que seria um bom material para mostrar depois. A ideia era provar que nada assustador acontecia ali. Mas, enquanto analisava as imagens mais tarde, percebi que havia algo que não estava sozinho naquela gravação. No meio do cemitério, encontrei uma área onde os túmulos pareciam mais antigos. As lápides tinham inscrições quase apagadas pelo tempo. Me ajoelhei em uma delas para tentar ler o que dizia, mas antes que pudesse decifrar, ouvi um barulho. Um som de pedra se arrastando contra pedra. Minha lanterna vacilou, e eu a apontei na direção do som. Não havia nada ali, mas quando olhei novamente para o túmulo diante de mim, parecia que a tampa de pedra havia se deslocado um pouco. Tentei ignorar a sensação crescente de desconforto e continuei explorando. A essa altura, meu coração já batia rápido. Mas é aqui que faço uma pausa para lembrar você que está assistindo a esta história. Se gosta de relatos como este, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Essas ações ajudam a trazer mais histórias como essa. Voltei a caminhar pelo cemitério, mas a sensação de ser observado havia se intensificado. O ar parecia mais pesado, quase difícil de respirar. Foi quando notei algo estranho. As lápides que estavam à minha direita, segundos antes, agora estavam à minha esquerda. Parecia que eu estava andando em círculos, mas jurei que estava seguindo uma linha reta. De repente, a lanterna piscou e apagou por completo. Fiquei no escuro absoluto, com o som do vento parecendo mais próximo, quase como uma respiração no meu ouvido. Enquanto tentava religar a lanterna, ouvi passos leves na terra, como se alguém estivesse caminhando ao meu redor. Quem está aí? Minha voz soou mais firme do que eu esperava, mas não houve resposta. Apenas o som dos passos continuava, agora mais rápidos, como se algo estivesse me cercando. Fui tomado por uma coragem instintiva e acendi a lanterna do celular. Quando iluminei o chão, vi marcas de pegadas frescas que não estavam lá antes. Não eram pegadas comuns. Tinham uma forma estranha, algo que eu nunca tinha visto antes. Fui tomado por um calafrio que percorreu minha espinha. Continuei andando, tentando ignorar a sensação crescente de que algo estava profundamente errado. As lápides pareciam se alinhar de forma diferente, criando caminhos que eu tinha certeza de que não estavam lá antes. Por um instante, pensei ter ouvido risos ao longe, mas não consegui identificar de onde vinham. Quando me virei para sair, percebi que o portão não estava mais à vista. O cemitério parecia muito maior do que quando entrei. A falta do portão me deixou desnorteado. Tentei lembrar o caminho que fiz, mas era como se o lugar tivesse se transformado completamente. Respirei fundo e me obriguei a não entrar em pânico. Talvez eu tivesse simplesmente me confundido. Afinal, era um cemitério antigo, com terrenos irregulares e caminhos pouco definidos. Comecei a andar com mais atenção, tentando encontrar alguma referência que me levasse de volta ao portão. Enquanto caminhava, percebi algo perturbador. Os túmulos pareciam mais recentes do que os que eu havia visto antes. As lápides não estavam desgastadas, suas superfícies estavam limpas, como se tivessem sido colocadas recentemente. Isso não fazia sentido, pois o cemitério estava abandonado há décadas. A data nas lápides era de anos atrás, mas não havia sinais de abandono nesta área específica. Uma delas chamou minha atenção por um motivo que eu não soube explicar. Era simples, sem adornos, mas me provocava um incômodo visceral.
O nome gravado ali parecia familiar, embora eu não conseguisse lembrar de onde. Então, ouvi de novo o som de pedras se movendo. Era mais alto, mais claro, como se alguém estivesse mexendo nas lápides. Segurei firme meu celular, que ainda usava como lanterna, e olhei ao redor. Por um instante, achei que tinha visto uma sombra passar rapidamente entre duas lápides próximas. Mas não havia ninguém ali. Meu instinto me dizia para sair, para correr, mas meus pés pareciam presos no chão. Resolvi ir na direção de onde a sombra parecia ter ido. Não porque eu fosse corajoso, mas porque não suportava a ideia de virar as costas para algo que eu não conseguia explicar. Cheguei até um túmulo que parecia diferente dos outros. A tampa estava entreaberta, e marcas de arranhões percorriam a superfície da pedra, como se alguém, ou algo, tivesse tentado sair dali. Aproximei a lanterna e vi que havia uma espécie de túnel cavado para dentro do túmulo. O cheiro que saiu de lá era insuportável, uma mistura de terra úmida e algo mais, algo podre. Meu estômago revirou, e eu me afastei. Foi então que ouvi outro som, desta vez mais próximo, quase ao meu lado, o som de passos vindo do túnel. Minha mente dizia para correr, mas meu corpo não obedecia. O barulho ficou mais alto, como se alguém estivesse subindo. O chão parecia vibrar levemente. Quando a lanterna do celular iluminou o interior novamente, vi algo que jamais vou esquecer, uma mão pálida, fina, emergindo lentamente do escuro. O movimento era hesitante, quase calculado, como se aquilo soubesse que eu estava ali. Dei um passo para trás, quase tropeçando, e naquele momento a lanterna apagou de novo. Tentei desesperadamente religá-la, mas meus dedos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Quando a luz voltou, o túmulo estava vazio, a tampa de pedra selada como antes. Não havia sinal de que algo ou alguém tivesse estado ali. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. O nome na lápide diante de mim era o mesmo que o meu. Meu coração parecia martelar tão alto que eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Aquilo não fazia sentido. Era impossível. Mas lá estava, esculpido na pedra com uma data recente gravada abaixo. Era como se o cemitério estivesse brincando comigo, desafiando minha percepção do que era real. Não aguentei mais. Comecei a correr, tropeçando nas raízes e desviando das lápides. Meu único pensamento era sair dali o mais rápido possível. A sensação de ser observado, perseguido, era esmagadora. O silêncio do lugar foi substituído por sons que eu não conseguia identificar. Passos que pareciam acompanhar os meus, murmúrios baixos que vinham de todas as direções. Finalmente, vi o portão à distância. Ele parecia mais velho, mais enferrujado, como se estivesse ali há séculos. Corri em sua direção, mas quando me aproximei, percebi que ele estava trancado com um cadeado grosso, que não estava lá antes. Gritei, pedindo ajuda, mas minha voz parecia ser absorvida pelo ar pesado do cemitério. Foi quando notei algo que congelou meu sangue. Havia um vulto parado ao lado de uma lápide próxima ao portão. A figura era alta, imóvel, e me observava em silêncio. Não conseguia distinguir detalhes, mas havia algo profundamente errado naquela postura, algo que me fez sentir mais medo do que nunca. Quando apontei a luz do celular para lá, a figura simplesmente desapareceu. Voltei a tentar abrir o cadeado, puxando e forçando, mas ele não se movia. A cada segundo, a sensação de que algo estava se aproximando ficava mais forte. Era como se o próprio cemitério estivesse vivo, me prendendo ali, brincando com minha sanidade. E então, o cadeado se abriu sozinho, com um estalo alto. Não pensei duas vezes. Passei pelo portão e corri para longe, sem olhar para trás. Quando finalmente parei, já fora do cemitério, olhei para o meu celular. A gravação ainda estava ativa. Apertei o play, querendo ver o que havia capturado. No vídeo, eu caminhava sozinho entre as lápides. Mas, em determinado momento, algo apareceu ao fundo, parado entre os túmulos. Era o vulto que eu havia visto antes. E enquanto eu corria no vídeo, a figura não se movia, mas parecia se aproximar cada vez mais, como se fosse parte do próprio ambiente. Apaguei a gravação na mesma hora e nunca mais voltei àquele lugar. Desde então, tenho vivido com a sensação de que algo me acompanha, uma sombra que nunca desaparece completamente. Depois de apagar o vídeo, um pensamento me atormentou. E se eu tivesse apenas imaginado tudo? Talvez fosse uma reação exagerada ao medo, ao cansaço. Mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples assim. O cemitério, aquele vulto, a lápide com o meu nome.
Tudo parecia real demais para ser fruto da minha imaginação. Decidi não contar nada para ninguém. Quem acreditaria? Seria apenas mais uma história de gente impressionada em um lugar abandonado. Mas a sensação de ser observado não desapareceu. Nas noites seguintes, percebi pequenos detalhes que me deixaram inquieto. Objetos que eu tinha certeza de ter deixado em um lugar estavam em outro. Luzes piscavam por segundos, mesmo sem nenhum problema aparente na instalação elétrica. O mais estranho era o silêncio, como se o som normal do meu entorno tivesse diminuído, se tornando quase imperceptível. A coisa mais perturbadora aconteceu 2 dias depois. Eu estava em casa, sozinho, tentando me distrair com a televisão. A noite estava quieta, sem vento, e as ruas estavam desertas. Ouvi um som de passos vindos da calçada em frente à minha casa. Não era incomum ouvir alguém passando, mas os passos não se afastavam nem se aproximavam, permaneciam na mesma área, como se a pessoa estivesse andando em círculos. Levantei e fui até a janela. Olhei para fora, mas não havia ninguém. A rua estava completamente vazia. Fechei as cortinas, mas os passos continuaram. Agora, pareciam mais perto, como se alguém estivesse no meu quintal. Meu coração começou a acelerar, e eu me aproximei lentamente da porta da frente. Hesitei antes de abrir, mas sabia que precisava verificar. Quando finalmente criei coragem, tudo estava em silêncio novamente. Fiquei parado ali por alguns segundos, sentindo o ar frio da noite. Foi quando notei algo estranho no portão de entrada. Ele estava entreaberto, e uma marca na terra chamava minha atenção. Não eram pegadas humanas, pareciam arranhões profundos no solo, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Fechei o portão com força e tranquei-o, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação me pregando peças. Voltei para dentro e tranquei todas as portas. O celular estava na mesa, onde eu havia deixado, mas a tela estava acesa. Isso me deixou intrigado, já que eu tinha certeza de que o aparelho estava bloqueado. Quando peguei o celular, vi algo que fez meu sangue gelar, uma notificação de vídeo salvo. Era o mesmo vídeo que eu havia apagado 2 dias antes. Apertei o play, as mãos tremendo. No início, era exatamente como eu me lembrava. As imagens mostravam meu caminho pelo cemitério, a lanterna iluminando as lápides antigas e o vulto ao fundo. Mas algo mudou perto do final do vídeo. A gravação continuava mesmo depois de eu ter parado de filmar. Mostrava o portão se fechando atrás de mim, sozinho, e a figura de antes, agora mais próxima, parada do outro lado do portão. Parei o vídeo imediatamente. Não fazia sentido. Eu tinha apagado aquilo, e a câmera não deveria ter continuado gravando depois que eu saí. Tentei apagar o arquivo novamente, mas o celular travou. A tela piscou algumas vezes antes de voltar ao normal, e quando verifiquei, o vídeo ainda estava lá. Decidi deixar o celular de lado e tentar dormir, mas era impossível ignorar o que estava acontecendo. Meus pensamentos estavam a mil, e cada som da casa parecia amplificado. Por volta das 3 da manhã, ouvi um barulho seco vindo do corredor. Algo havia caído. Levantei, com cuidado, e peguei uma lanterna para investigar. No chão, encontrei um porta-retrato virado. Era uma foto antiga, de uma viagem que eu fiz anos atrás. Mas o estranho era que o vidro estava rachado, e as rachaduras pareciam formar um padrão. Quando olhei mais de perto, meu coração quase parou. O padrão parecia um rosto, ou algo que se assemelhava a um. O olhar parecia fixo, direto para mim. Senti uma onda de pânico e me afastei. Voltei para o quarto, fechei a porta e tentei respirar fundo. Mas então veio outro som, dessa vez mais claro, passos. Não na rua, nem no quintal, mas dentro de casa. Os passos ecoavam no corredor, lentos e firmes, como se alguém estivesse deliberadamente caminhando em direção ao meu quarto. Fiquei paralisado por um momento, incapaz de decidir o que fazer. Meu coração batia tão forte que parecia preencher o silêncio da casa. Peguei o celular no criado mudo, mas a tela estava escura novamente. Apertei os botões de desbloqueio, mas nada acontecia. O aparelho parecia morto. Respirei fundo e tentei organizar meus pensamentos. Talvez fosse o vento ou alguma coisa fora do lugar, pensei, tentando racionalizar. Mas ao mesmo tempo, sabia que o vento não fazia passos tão claros nem quebrava o silêncio daquela forma. A cada segundo, os passos pareciam mais próximos, e o som vinha direto da direção do corredor. Olhei para a porta do quarto. A maçaneta estava imóvel, mas o som parou bem ali, do outro lado. Segurei a lanterna como uma arma improvisada,
sem saber o que mais fazer. Girei a luz para a porta, iluminando-a diretamente. Por um instante, nada aconteceu. Mas então, um pequeno rangido. Era o tipo de som que uma casa velha faz o tempo todo, mas naquele momento parecia um grito ensurdecedor. Minha respiração ficou mais rápida, mas eu me forcei a ficar em silêncio, tentando ouvir qualquer outro movimento. E então, veio um som que não pude ignorar, um leve toque na porta. 3 batidas suaves, espaçadas, seguidas por silêncio total. Meu corpo inteiro congelou. Por mais que eu tentasse me convencer de que estava imaginando coisas, aquelas batidas eram reais demais. Sussurrei um "quem está aí?" em um impulso, mas, claro, não houve resposta. Minutos se passaram, ou talvez fossem segundos que pareceram eternos, antes que eu tivesse coragem de me mover. Finalmente, criei coragem para caminhar até a porta. Encostei o ouvido na madeira, tentando ouvir algo do outro lado. Nada. Um silêncio pesado, opressor. Decidi abrir, apenas uma fresta, para verificar o corredor. Quando a porta se abriu, o corredor estava vazio. A luz fraca da lanterna iluminava as paredes, mostrando que tudo parecia exatamente como antes. O quadro caído ainda estava no chão, e nenhum sinal de que algo, ou alguém, estivesse ali. Mas então, senti um calafrio intenso. Aquele tipo de sensação que você sente quando sabe que não está sozinho. Minha atenção foi atraída para o final do corredor, onde ficava a sala de estar. Algo parecia errado com a luz que vinha de lá. Não era a luz elétrica, porque eu tinha apagado tudo antes de ir para o quarto. Era um brilho pálido, quase azulado, como se viesse de fora. Caminhei lentamente, quase sem respirar, até chegar à sala. Quando cheguei, tudo estava como eu lembrava, a televisão desligada, o sofá no lugar, a janela fechada. Mas o brilho estranho vinha da direção da porta da frente. Olhei para o chão e vi algo que fez meu sangue gelar. Havia marcas no piso, as mesmas marcas que eu tinha visto no portão do cemitério, como arranhões profundos que cortavam o chão em padrões irregulares. E, ao lado da porta, algo ainda mais perturbador, meu celular, que eu tinha deixado no quarto, estava agora ali, com a tela acesa, mostrando novamente o vídeo do cemitério. Não sei o que me levou a pegar o celular, mas eu fiz. A gravação começou a rodar sozinha, e dessa vez, havia mais. O vídeo mostrava o interior do cemitério, exatamente como antes, mas agora, ao fundo, eu podia ouvir um som que não tinha percebido antes. Passos sobre cascalho, vindos de algum lugar fora do enquadramento. O vulto, que antes parecia imóvel, começou a se mover lentamente em direção à câmera. Eu queria desviar o olhar, mas não consegui. De repente, o vídeo cortou para algo que eu não gravei. Era a visão de uma porta, a porta da minha casa, vista de fora. O som de batidas ecoou pelo vídeo, e então ouvi o som mais aterrorizante. Minha própria voz perguntando: "Quem está aí?" Larguei o celular no chão e recuei, o coração batendo descontrolado. Não fazia sentido. Era impossível. Mas antes que eu pudesse raciocinar, ouvi novamente o som de batidas, agora vindas da porta da frente, exatamente como no vídeo. As batidas na porta pareciam ecoar pelo ambiente, cada uma mais alta que a anterior. Tentei controlar minha respiração, mas o pânico tomava conta de mim. Olhei para o celular no chão, a tela agora apagada novamente. A sala estava mergulhada no silêncio absoluto, exceto por aquele som insistente. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo, murmurei para mim mesmo, como se repetir essas palavras pudesse mudar a realidade. Decidi que precisava olhar pela janela ao lado da porta. Lentamente, me aproximei, tentando evitar qualquer barulho. Minhas mãos estavam trêmulas quando afastei a cortina um pouco, apenas o suficiente para espiar lá fora. O que vi me fez recuar tão rápido que quase tropecei no sofá. A calçada em frente à minha casa estava vazia. Mas as marcas, aquelas marcas de arranhões no chão, continuavam pela entrada e desapareciam na escuridão da rua. Elas eram recentes, como se algo tivesse acabado de passar por ali. O mais estranho era que não havia ninguém visível. O som das batidas continuava, mas não havia nada ali. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Decidi que precisava abrir a porta e acabar com aquilo. Talvez fosse alguém pregando uma peça, algum tipo de brincadeira idiota. Peguei uma chave inglesa que estava na bancada ao lado do sofá, sentindo que precisava de algo para me defender. Girei a chave da porta e a abri com um movimento brusco. O frio da noite entrou na casa e, por um instante,
parecia que tudo estava normal. O vento soprava suavemente, e a rua estava silenciosa, apenas iluminada pelos postes antigos. Não havia ninguém ali. Mas quando olhei para o chão, vi algo que me fez congelar. Na soleira da porta, havia um pequeno objeto que parecia ter sido deixado de propósito. Era um pedaço de pano, sujo de terra, dobrado como se envolvesse algo. Contra toda a lógica, me abaixei para pegá-lo. Ao desembrulhá-lo, percebi que era uma flor seca, daquelas que encontramos em túmulos antigos. Meu instinto foi me livrar daquilo, mas antes que eu pudesse jogar o pano fora, um som vindo de trás me fez largá-lo no chão. Um estalo, como se algo tivesse se movido dentro da casa. Me virei rapidamente, segurando a chave inglesa com mais força. A sala estava exatamente como eu havia deixado, mas senti que algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, mais difícil de respirar. Dei alguns passos para dentro e parei no meio da sala, tentando identificar a origem do som. Foi quando percebi. O celular que eu havia deixado no chão não estava mais lá. Olhei ao redor, procurando, até que um brilho fraco chamou minha atenção. O aparelho estava agora no corredor que levava aos quartos, com a tela novamente acesa. Era impossível. Eu tinha certeza de que o havia deixado na sala. Caminhei lentamente até o corredor, cada passo ecoando na madeira do piso. A luz do celular piscava de forma irregular, como se estivesse prestes a desligar. Quando cheguei perto o suficiente para pegar o aparelho, vi que ele mostrava novamente o vídeo do cemitério. Mas agora, havia algo diferente. A câmera estava fixa em um túmulo específico, com o nome apagado pela passagem do tempo. No vídeo, uma sombra passava rapidamente pelo canto da tela, quase imperceptível. E então, o som começou. Um arranhar lento e contínuo, como unhas arrastando na pedra, vindo do túmulo. O vídeo cortou para um close no chão, mostrando as marcas de arranhões. Meu coração quase parou quando ouvi algo dentro da casa. Não era o vídeo. Era real. O som do arranhar agora vinha do corredor, atrás de mim. Virei-me tão rápido que perdi o equilíbrio, quase derrubando o celular no chão. A luz da lanterna tremia enquanto eu iluminava o corredor vazio. O som continuava, vindo de algum lugar mais à frente. Estava em minha casa. Algo estava em minha casa. Meu corpo estava paralisado enquanto o som do arranhar persistia. Cada segundo parecia uma eternidade. O corredor, iluminado apenas pela fraca luz da lanterna do meu celular, parecia se estender mais do que o normal, como se algo invisível tivesse distorcido a casa ao meu redor. Meu instinto gritava para sair dali, mas a curiosidade, ou talvez o puro desespero, me impediu de me mover. Respirei fundo e, com passos cuidadosos, avancei pelo corredor. O som parecia vir do quarto no final, que eu raramente usava. Era um espaço de armazenamento, com caixas e móveis velhos acumulados ao longo dos anos. A porta estava entreaberta, algo que eu tinha certeza de que não era assim antes. Ao me aproximar, ouvi um ruído baixo, quase imperceptível, algo como sussurros, mas distorcidos, fragmentados, como se alguém tentasse falar através de água. Minha pele se arrepiou, e meu coração parecia bater tão forte que eu temia que fosse ouvido. Apertei a chave inglesa nas mãos e empurrei a porta com o pé. Ela abriu lentamente, revelando o quarto mergulhado na escuridão. A lanterna do celular iluminou caixas empilhadas, móveis cobertos por lençóis, e, no canto mais distante, algo que me fez recuar. As marcas de arranhões estavam lá, no chão de madeira, formando um caminho irregular até a parede oposta. Eu me aproximei, cada passo mais pesado que o anterior. Ao chegar mais perto, percebi algo estranho. A parede não estava intacta. Havia um buraco, pequeno, como se alguém tivesse começado a escavar ali com as próprias mãos. Ao redor da abertura, a madeira estava lascada, como se tivesse sido arrancada brutalmente. O som do arranhar parou abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor. Eu fiquei ali, imóvel, encarando o buraco. Meu coração martelava em meus ouvidos. Então, senti algo que me gelou até os ossos, uma corrente de ar fria saindo do buraco. Era como se houvesse algo, atrás da parede. Decidi iluminar melhor. Apontei o celular para o interior do buraco, tentando enxergar o que havia ali. Era um espaço estreito, aparentemente oco. No fundo, algo refletiu a luz da lanterna. Um brilho metálico. Por um momento, pensei que fosse um pedaço de encanamento ou algo assim, mas, ao me inclinar um pouco mais para perto, percebi que era um objeto pequeno. Algo que parecia um anel.
Minha mente começou a correr em várias direções. Quem teria colocado aquilo ali? Por quê? Antes que pudesse pegar o objeto, um som súbito me fez girar para trás. Uma das caixas empilhadas caiu no chão com um estrondo, espalhando papéis e objetos antigos. Eu quase gritei, mas me segurei. A luz da lanterna tremia enquanto eu vasculhava o quarto com os olhos, tentando encontrar a origem do som. Nada. Absolutamente nada estava lá. Voltei a olhar para o buraco, mas dessa vez algo parecia diferente. A corrente de ar havia cessado, e o brilho metálico desaparecera. O anel não estava mais lá. Eu comecei a sentir uma pressão no peito, como se o ar ao meu redor estivesse ficando mais pesado. O quarto parecia menor, as paredes mais próximas. Foi quando senti, com a clareza de um toque físico, algo roçar meu ombro. Não era uma mão, mas algo frio e intangível. Um vento que não deveria existir ali. Me virei instintivamente, balançando a chave inglesa no ar, mas novamente, nada. O silêncio voltou, e o corredor atrás de mim parecia tão vazio quanto antes. Algo estava brincando comigo. Algo estava ali, mas não queria ser visto. Não ainda. Decidi sair daquele quarto, o pânico finalmente tomando conta de mim. Voltei pelo corredor, fechando a porta atrás de mim, como se isso pudesse impedir o que quer que fosse de me seguir. Minha mente gritava para eu sair da casa, mas meus pés pareciam presos ao chão. Em vez de correr, acabei indo para a cozinha, como se algum instinto primitivo me levasse para um lugar familiar. No balcão, avistei um copo que eu havia deixado lá mais cedo. Mas ele não estava como antes. Dentro dele, havia terra. Terra úmida, recém-colocada, com pedaços de grama misturados. Minha garganta secou. Eu não tinha colocado aquilo ali. E, pior, percebi que as marcas de arranhões no chão da sala agora estavam se espalhando, como raízes que cresciam lentamente, alcançando o corredor e vindo na minha direção. Minha mente estava em um estado de negação e alerta. Observei as marcas de arranhões no chão se estendendo, como se fossem veias escuras crescendo de forma lenta e inexorável, conectando-se ao corredor. Meu instinto dizia que aquilo não era algo natural, mas minha lógica insistia em encontrar uma explicação plausível. Talvez fossem marcas antigas que eu não havia notado antes, causadas por móveis arrastados ou pelo desgaste do tempo. Peguei um pano de prato e me ajoelhei para tentar limpar uma das marcas. Minha mão tremia, mas forcei-me a encarar aquilo como algo racional. Quando esfreguei a madeira, no entanto, algo aconteceu que fez meu coração disparar. As marcas pareciam mais profundas, como pequenos sulcos entalhados no chão. E, ao tocar a superfície, senti a textura áspera, como se as marcas estivessem de fato cortadas recentemente. Levantei-me de súbito, deixando o pano cair no chão. O silêncio que preenchia a casa parecia pesado, quase sufocante. Decidi ir até a porta da frente. Precisava sair dali, pelo menos para recuperar o fôlego. Mas, ao girar a maçaneta, percebi que a porta estava emperrada. Forcei com mais vontade, mas ela não se movia. Era como se algo do lado de fora a estivesse segurando. Minha respiração ficou curta, e o suor começou a escorrer pela minha testa. Voltei para a sala, tentando não deixar o pânico tomar conta. Peguei meu celular, pensando em ligar para alguém, mas a tela piscava de forma errática. A bateria estava cheia quando entrei na casa, mas agora o aparelho mostrava apenas 1% antes de desligar completamente. A sensação de isolamento foi esmagadora. Olhei ao redor, tentando raciocinar, encontrar alguma explicação. Foi então que algo chamou minha atenção. A janela da sala, que eu tinha certeza de ter fechado ao entrar, estava entreaberta. Fui até ela e olhei para fora, mas tudo parecia normal, exceto pelo fato de que a noite parecia mais escura do que o habitual. Não havia luzes vindas das casas vizinhas ou da rua. Era como se toda a energia tivesse desaparecido da região. De repente, ouvi um som vindo de novo do corredor, desta vez mais forte, passos. O barulho era irregular, arrastado, como se algo ou alguém estivesse caminhando com dificuldade. Peguei a chave inglesa que ainda estava na bancada e me virei lentamente para encarar o corredor. A luz fraca da minha lanterna iluminava apenas parte do espaço, deixando o restante na penumbra. Avancei com passos hesitantes, meus sentidos alertas para qualquer movimento. Os passos continuavam, mas agora pareciam vir de outro lugar, da direção do quarto que eu havia trancado. Quando cheguei ao final do corredor, percebi que a porta estava novamente aberta. O ar que saía de dentro estava frio, quase glacial. Minha boca secou.
Olhei para dentro do quarto, iluminando o interior com a lanterna. O buraco na parede havia crescido. Era agora grande o suficiente para que uma pessoa pudesse passar por ele. A madeira ao redor estava destruída, como se algo a tivesse rasgado com as mãos. A escuridão no interior do buraco era quase impenetrável, mas percebi um leve movimento. Algo estava ali, respirando. Dei um passo para trás, mas o chão sob meus pés pareceu ceder. Era como se a casa estivesse viva, reagindo à minha presença. Senti o ar ficar mais denso, e o som de madeira estalando ecoou ao meu redor. Uma sensação de pavor tomou conta de mim, mas antes que pudesse me mover, uma voz baixa e gutural ecoou do buraco. Não era um pedido de ajuda, nem um som humano. Era um som indistinto, mas carregado de uma intenção que eu não conseguia compreender. De repente, a lanterna apagou. A escuridão me envolveu por completo, e o silêncio que veio a seguir era quase ensurdecedor. Eu sabia que não estava mais sozinha naquela casa. Minha respiração estava pesada, como se o ar estivesse mais denso, impossível de ser tragado por completo. O silêncio absoluto era tão profundo que até o som da minha própria pulsação parecia ensurdecedor. Eu sabia que não estava sozinha, mas o que me aterrorizava ainda mais era o fato de não saber quem ou o que estava ali comigo. Tentei recuar pelo corredor, tateando as paredes em busca de algum ponto de apoio. Cada passo parecia ecoar na casa inteira, e eu tinha a sensação de que qualquer movimento meu era observado. Quando finalmente cheguei à sala, uma rajada de vento gelado passou por mim, e a porta da frente se abriu sozinha com um rangido longo e agourento. Por um instante, a ideia de correr para fora tomou conta de mim. Mas quando olhei pela porta, o mundo lá fora parecia errado. A escuridão era tão profunda que nem as sombras das árvores eram visíveis. Era como se uma cortina negra cobrisse o espaço além do portal, um vazio que me deixava ainda mais assustada do que permanecer dentro da casa. Fechei a porta com força, tentando convencer a mim mesma de que o interior era menos ameaçador do que o que esperava lá fora. Foi nesse momento que um som sutil, mas perturbador, me fez gelar, o ruído abafado de algo sendo arrastado pelo chão, vindo novamente do corredor. Era um som úmido, como se algo pesado estivesse sendo puxado por mãos invisíveis. Peguei a chave inglesa que tinha deixado na bancada e me preparei para enfrentar o que fosse. Não sabia exatamente o que faria, mas precisava me defender de alguma forma. Caminhei lentamente em direção ao corredor, cada passo carregado de hesitação. A luz fraca de um relâmpago distante iluminou a casa por uma fração de segundo, e foi nesse instante que vi algo se movendo na penumbra. Era rápido, como uma sombra que deslizava pelo canto dos meus olhos. Não consegui distinguir formas ou detalhes, mas o peso da presença era inegável. Meu coração disparou, e uma onda de adrenalina tomou conta de mim. Decidi não seguir pelo corredor novamente. Em vez disso, recuei para a cozinha, pensando em usar a porta dos fundos como uma rota de fuga. Ao alcançar a cozinha, senti um calafrio percorrer minha espinha. As cadeiras que estavam dispostas ao redor da mesa agora estavam deitadas no chão, como se tivessem sido derrubadas por uma força violenta. A sensação de estar sendo observada ficou mais intensa, quase palpável. Era como se algo estivesse esperando para me fazer cometer um erro. A porta dos fundos estava entreaberta, e uma leve brisa fria entrava por ela, trazendo consigo o cheiro de terra molhada. Fiz menção de avançar, mas um som peculiar me fez parar. Era como um sussurro distante, vindo de fora. Não consegui distinguir palavras, mas a melodia daquilo era angustiante, como se carregasse tristeza e ódio ao mesmo tempo. Voltei a fechar a porta com cuidado, trancando-a. Minha mente estava em frangalhos, tentando encontrar algum raciocínio lógico para o que estava acontecendo. Será que era o cansaço? Será que eu estava alucinando? Mas, antes que pudesse formular qualquer resposta, ouvi o estalo de madeira atrás de mim. Virei-me rapidamente, e meu sangue gelou. O buraco na parede do quarto havia avançado. Agora, ele invadia a cozinha, e o piso ao redor parecia ceder, criando rachaduras que se espalhavam lentamente. A sensação de perigo iminente me envolveu, e foi nesse momento que percebi. A casa inteira estava sendo consumida por algo que eu não conseguia explicar. Com o pouco controle que me restava, corri para a sala, desesperada para encontrar uma saída. Mas, ao chegar lá, percebi que todas as janelas estavam bloqueadas por um véu escuro, como se a própria noite houvesse entrado na casa. E, no centro da sala, algo que não estava ali antes me fez estremecer. Marcas profundas, semelhantes a mãos, estavam gravadas no chão,
apontando na direção do corredor. E foi então que percebi que aquilo não era um convite, era uma ordem. Meus pés estavam grudados no chão. O que quer que estivesse ali parecia ter um propósito. Aquelas marcas no chão não eram naturais, e eu não sabia se deveria obedecer ou ignorar. Mas algo dentro de mim, talvez instinto ou puro medo, dizia que ignorar poderia ser pior. Fiquei ali, imóvel, tentando controlar a respiração enquanto analisava o ambiente. As marcas no chão continuavam apontando para o corredor, como se quisessem me levar de volta ao lugar de onde eu tinha acabado de escapar. Ao mesmo tempo, a sala parecia cada vez menor, as paredes fechando-se ao meu redor como se a casa tivesse vida própria. Resolvi recuar alguns passos em direção à porta da frente, mas o chão de madeira rangeu de forma tão alta e prolongada que pareceu ecoar por toda a casa. Foi nesse momento que ouvi novamente o som de arrastar vindo do corredor. Mas agora, ele estava mais próximo, e o ritmo era mais irregular, como se aquilo que se movia estivesse perdendo o controle. Sem pensar duas vezes, corri para a cozinha, ignorando o fato de que minutos antes eu havia descartado a ideia de sair pelos fundos. O desespero era maior que a lógica. Ao alcançar a porta dos fundos, percebi que a chave não girava. Era como se a fechadura estivesse travada por dentro. Tentei com força, tremendo, mas foi inútil. O som do arrastar havia parado, mas a sensação de ser observada era sufocante. Então, escutei um estalo próximo, vindo do buraco na parede que eu tinha notado mais cedo. Virei-me lentamente, sentindo meu corpo paralisar aos poucos. Agora, o buraco era ainda maior, e por um momento, pensei ter visto algo se movendo lá dentro, algo que não parecia humano. Não havia forma clara, apenas uma sombra, mas os olhos eram reais. 2 pontos brilhantes e fixos, olhando diretamente para mim. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional, talvez fosse um animal, mas o olhar era inteligente, como se analisasse minhas ações, esperando o momento certo para avançar. Instintivamente, peguei uma das cadeiras da cozinha e a segurei na frente do corpo, como uma proteção improvisada. Era ridículo, mas era tudo o que eu tinha. O silêncio voltou, mais opressor do que nunca. E então, algo inesperado aconteceu. A luz da cozinha piscou uma única vez antes de apagar completamente. Fiquei mergulhada em uma escuridão absoluta, tão densa que eu mal conseguia enxergar a própria mão. Só conseguia ouvir meu coração martelando nos ouvidos. Tentei me mover, mas o medo era como corrente segurando meus pés no chão. De repente, senti algo passar rente ao meu braço, uma corrente de ar fria que fez todos os pelos do meu corpo se eriçarem. Não havia vento, não havia janelas abertas. Aquilo tinha se movido por vontade própria. Você precisa sair daqui, pensei, tentando reunir coragem. Mas sair para onde? As janelas estavam bloqueadas, a porta não abria, e eu estava presa em uma casa que parecia brincar comigo, como um gato com sua presa. Foi então que ouvi algo que me fez perder qualquer traço de controle que ainda me restava, uma risada. Baixa, rouca, como se viesse de algo muito próximo. Não era uma risada de criança, nem de adulto, mas algo que parecia se misturar ao ambiente, ecoando sem ter uma origem clara. Girei no lugar, tentando localizar a fonte do som, mas era impossível. Ele vinha de todos os lados, como se estivesse me cercando. Meu corpo começou a se mover por conta própria, guiado pelo desespero. Corri para a sala novamente, tropeçando em móveis, esbarrando nas paredes, até que cheguei à porta da frente. Agarrei a maçaneta com força, tentando puxá-la, empurrá-la, qualquer coisa que a fizesse ceder. Mas ela estava trancada, firme, como se a casa tivesse decidido que eu não sairia. Atrás de mim, o som de algo pesado caindo no chão me fez parar. Girei lentamente, sem querer, mas sem conseguir evitar. A sala estava vazia, ou pelo menos parecia. Mas as marcas no chão, elas tinham mudado. Agora formavam um círculo, e dentro dele algo parecia começar a surgir, como uma sombra emergindo diretamente do piso de madeira. Minhas pernas fraquejaram, e eu só conseguia pensar em uma coisa: eu não deveria ter entrado aqui. As marcas no chão começaram a se espalhar, como se tivessem vida própria, desenhando padrões complexos que pulsavam levemente, quase como uma respiração. Meu instinto gritava para correr, mas para onde? Eu estava encurralada. A única saída era enfrentá-lo, fosse o que fosse. Respirei fundo e me aproximei lentamente do círculo. Meu corpo parecia agir contra minha vontade, cada passo me levando mais para perto daquele estranho padrão.
As sombras no chão começaram a formar algo mais definido, como a silhueta de uma pessoa. Fiquei paralisado ao perceber que, embora a figura parecesse humana, não era completamente sólida. Era como um borrão na realidade, algo que não deveria estar ali. De repente, o silêncio foi quebrado por um som agudo e insuportável, como um grito que não vinha de uma garganta humana. Tapei os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Fechei os olhos, tentando bloquear o que quer que fosse aquilo. Quando os abri novamente, a sala estava vazia. O círculo havia desaparecido, as marcas no chão sumiram, e a casa estava em silêncio absoluto. Minha respiração estava descontrolada, e minhas mãos tremiam. Olhei em volta, esperando algum movimento, algum som, mas nada aconteceu. O que era pior, a ausência total de atividade fazia tudo parecer ainda mais surreal. Com passos hesitantes, fui até a porta da frente mais uma vez. Surpreendentemente, a maçaneta girou. A porta se abriu sem resistência. Do lado de fora, a noite estava fria e serena, como se nada tivesse acontecido. O contraste com o terror de minutos atrás era desconcertante. Não havia vento, nenhum som de folhas ou grilos. Apenas um silêncio pesado que parecia zombar do meu estado. Sem olhar para trás, corri até meu carro. As mãos ainda tremiam enquanto eu ligava o motor. As luzes dos faróis iluminaram a fachada da casa, e por um instante, pensei ter visto algo na janela do andar de cima. Uma sombra, ou talvez apenas um reflexo. Não esperei para confirmar. Acelerei pela estrada estreita, o coração martelando. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei a porta e me joguei no sofá, tentando organizar os pensamentos. O que havia acontecido lá dentro? Era tudo real. Minutos se passaram até que eu tivesse coragem de olhar para minhas mãos. Elas estavam sujas, como se eu tivesse mexido em algo coberto de terra. Corri para o banheiro, ao lavar as mãos, notei algo estranho. A sujeira não saía completamente, como se estivesse impregnada na minha pele. E então, vi o reflexo no espelho, na lateral do meu pescoço, uma marca que eu não havia notado antes. Parecia uma mancha, mas ao tocar, senti um leve formigamento. Algo tinha vindo comigo. Naquela noite, fui tomada por sonhos perturbadores. A casa, as marcas no chão, o som estridente, tudo se repetia em minha mente. Acordei várias vezes com a sensação de estar sendo observada. E, toda vez que abria os olhos, tinha a impressão de ver algo se movendo nos cantos do quarto, na periferia da visão. Os dias seguintes foram um borrão. Pequenas coisas começaram a acontecer na minha casa. Objetos mudavam de lugar, portas que eu tinha certeza de ter fechado estavam abertas. E, à noite, sempre havia um som leve, quase imperceptível, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo corredor. Não voltei ao cemitério, mas também não consegui me livrar da sensação de que, de alguma forma, ele nunca saiu de mim. O mais perturbador foi quando decidi verificar as fotos que tinha tirado naquela noite. Meu celular estava no bolso o tempo todo, mas ao abri-lo, percebi que havia diversas fotos que eu não me lembrava de ter tirado. Eram do interior da casa. Na última imagem, borrada e granulada, havia uma figura no canto da sala. Uma sombra indistinta, mas claramente humana, com os mesmos olhos brilhantes que eu tinha visto no buraco da parede. Apaguei as fotos na hora, mas agora, sempre que passo por um espelho ou vejo meu reflexo em qualquer superfície, sinto como se algo estivesse olhando de volta. Algo que não sou eu.